Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix, sejam mais que bem-vindos. São exatamente 9 horas e 50 minutos do horário de Brasília para você. E claro, né? A gente vai entrar aqui não no momento urgente da Rádio Remix Esotera para falar de várias coisas que está acontecendo aí, não só na minha vida, na sua vida, mas na vida do mundo inteiro. Como eu falei ontem, quando eu fiz o Momento Ofélia, eu disse assim que alguns meses atrás eu falei assim, as pessoas vão ter que mudar de alguma forma, mesmo elas não querendo mudar, dentro da situação onde a gente está vivendo nesse momento, a gente vai ter que mudar de alguma forma. Não sei o que vai acontecer na sua vida, na minha vida, mas eu acho que não vem só coisa ruim por aí, mas vem coisa boa também. Então bora lá, Marcelo Summer, bom dia para você, seja bem-vindo mais uma vez na Rádio Remix Esotera. Bom dia, Marcinha. Bom dia, meus queridos. Estamos retornando ao Reduto aqui na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, né? A transição que eu fiz até Porto Alegre me ensinou uma série de coisas, inclusive fiquei de quarentena lá várias vezes, viu, Márcia? As pessoas aqui não sabem. Porque eu tenho um hábito de quando eu não tenho o que fazer na rua, eu não saio de casa, porque gosto do meu ambiente, gosto de interagir com as pessoas, e a internet e toda essa parafernália que a gente tem hoje, em termos de avanço tecnológico, nos permite estarmos fazendo o que estamos fazendo agora. E com o confinamento devido ao bicho-papão, né? Que a gente não pode dizer o nome do bicho porque o YouTube nos tira as orelhas, inclusive, mas é uma coisa que hoje a gente vai discutir por uns 10 ou 15 minutos. Eu só queria que as pessoas compreendessem que todos nós agora chegamos naquele momento de dizer: somos um. Somos um. Eu sou você, você é eu. Então você cuida de mim e eu cuido de você. É assim que funciona. Isto é talvez a chance mais promissora que nós tenhamos de realmente comprovar aquilo em que nós acreditamos durante todo esse tempo até hoje. A espiritualidade, que é o que eu vou falar um pouco agora, Márcia, não saindo logicamente da nossa realidade, tem, sim, um papel preponderante dentro disso. Algumas coisas que eu vou relatar aqui hoje são experiências passadas há pouco mais de uma semana. Então, Márcia, eu vou ter a liberdade de dizer às pessoas que recebi uma mensagem das mais significativas da minha vida até hoje. Eu estava em Porto Alegre ainda e se aproximou de mim alguém que se identificou como chefe de uma facção Manto Negro. No começo, eu fiquei até um pouco receoso com o que viria, mas ele foi extremamente objetivo, dizendo que o que mais nós esperávamos que pudesse acontecer. Falou, inclusive, que na nossa sociedade nós somos mais cruéis que na sociedade que eles desenvolveram. E falou uma coisa muito importante, que toda esta guerra que existe nas outras dimensões, das quais eles participam ativamente, inclusive com altas tecnologias, é porque quando o planeta Terra foi concebido, ele foi colocado à disposição de algumas raças, de alguns seres, e foi reivindicado por esses seres também, só que no momento em que ali foram postos os seres humanos para o seu desenvolvimento espiritual, a guerra se instaurou porque eles queriam o planeta Terra, dadas as riquezas também que ele tinha, não só as visuais, mas as riquezas intra-terra, né? Portanto, foi uma das mensagens mais fortes que eu já ouvi. Infelizmente, naquele momento, Márcia, eu não pude gravar esta mensagem, mas fica aqui bem clara esta abertura que eu estou dando para falar desse assunto. E agora, falando especificadamente ou especificamente a respeito do que vem nos acometendo,
Me parece claramente, não sei a tua opinião sobre isso, depois eu gostaria de ouvir, que realmente essa é a transição. E eu não me recordo, Márcia, isso é uma pergunta que eu faço diretamente a ti, de que se em algum momento nós tocamos no assunto daquela mensagem que foi recebida por mim no ano de 2014, mais precisamente em 26 ou 25 de dezembro de 2014, uma mensagem bastante significativa que depois nós tivemos uma conversa de bastidores com o Caio, onde ele tinha a mesma mensagem. Então eu vou conversar com ele, se for possível a divulgação dessa mensagem, nós divulgaremos essa mensagem, porque naquele momento não nos parecia apropriado, porque nós não tínhamos claramente o que seria o inimigo que essa mensagem falava, mas sim ela falava de um inimigo invisível. Portanto, nós temos toda uma situação aqui no presente momento. Temos uma quarentena obrigatória. Eu não consigo, Márcia, dissociar os fatos, por exemplo, do que é nessa dimensão que nós estamos vivendo, na 3D, 4D, e nas dimensões da quinta dimensão acima, quando nós relatamos, inclusive, algumas mensagens do Leandro, e ele dizia, para quem não sabe, o Leandro se apresentou para a Márcia através de um dos computadores dela, usando uma tecnologia já obsoleta para a dimensão onde ele está, mas ele e mais algumas outras pessoas reuniram pedaços de objetos para fazer a comunicação, e ele entrou em contato com a Márcia, e posteriormente eu tive também a felicidade de poder transmitir algumas mensagens dele. E o Leandro já dizia naquele período que existia sim um controle muito rígido na outra dimensão, coisa que o Caio vem falando há muito tempo deste controle. Nós começamos a conversar sobre este controle porque nós começamos a observar também nos nossos hangouts naquele período da Rádio Remix que havia um controle extremamente forte e até um pouco exagerado. Naquele período, o Leandro então relata para nós que no momento ou naquela situação onde ele se encontrava, naquele local onde ele estava, nós tínhamos mais ou menos um número de pessoas, em torno de 400 mil pessoas, confinadas em alguns galpões com 15 a 16 mil pessoas. Ali poderia e havia uma circulação de pessoas só dentro daquele perímetro, e também havia todo o aparelho repressor das forças que estavam comandando tudo na outra dimensão. Nesse sentido, então, Márcia, quando a gente diz que o que é em cima é embaixo, o que é embaixo é uma cópia grosseira do que há em cima, veja bem, e eu estou aqui também para trazer as informações que o Caio sempre trouxe para nós. O Caio disse que tudo que acontece nas outras dimensões fatalmente acontece conosco aqui. Então, hoje nós temos um período de quarentena, logicamente que não é uma quarentena onde o sistema está nos oprimindo, mas o que está nos oprimindo é este inimigo invisível, e a gente não sabe o tamanho do bicho. Dentro daquelas mensagens que eu recebi a semana passada, tinha uma delas em que dizia o seguinte: não é um simples vírus de gripe, ele é mais robusto, ele é mais consistente. Ou seja, quando nós falamos, ou quando eu escrevi a questão da gripe, é que o começo, os sintomas, todos que nós temos são sintomas de gripe. Só que se nós não tivermos o nosso sistema imunológico em forma, este vírus ele começa a bloquear vias respiratórias, como uma gripe faz isso, bloqueia as vias respiratórias. Só se aquele indivíduo onde esse vírus está atuando, se ele tiver problemas, e isso nós estamos ouvindo diariamente na TV, no rádio, em todos os lugares, que se houver uma doença crônica, provavelmente esta pessoa tenha complicações mais fortes, porque é um vírus robusto, ele possui uma camada de gordura,
uma das coisas que nós temos que compreender é que esses vírus eles são assim, ou seja, por que é que as autoridades estão pedindo que nós façamos higiene diariamente o tempo todo e tenhamos muito cuidado com os olhos, nariz e a boca, porque é onde esse vírus penetra no nosso organismo. Ou seja, então, limpando as mãos o tempo todo, seja com álcool gel, a gente tem visto absurdos aí em relação à escassez de álcool gel. Acho que o Brasil está se preparando melhor que muitos países, porque ele está podendo observar os exemplos que estão vindo, tanto da Europa, agora os Estados Unidos me parece que serão um novo epicentro disso. Então, nós vamos conversar um pouquinho, vou tirar uma casquinha, Márcia, a respeito disso, em relação de qual é a minha opinião porque as coisas estarem ou estão ocorrendo dessa forma nos outros continentes. Eu tenho alguns dados aqui, Márcia, que eu quero e eu preciso repassar isso para as pessoas. Eu vou pegar o meu bloquinho aqui para que a gente possa comentar sobre isso. Uma das coisas que eu gostaria de deixar bem claro aqui, pessoal, é que nós normalmente não buscamos esse tipo de informação junto aos órgãos competentes, ou seja, quantos pacientes ou quantas vítimas de 2019 morreram de gripe influenza. Esse dado eu tenho aqui. A influenza matou no Brasil, somente no Brasil, 1.200 pessoas. E nós não tomamos conhecimento disso. Portanto, nós temos que ser claros, objetivos e realistas em relação a isso que nós estamos trazendo. Se existiram 1.200 vítimas da influenza, que é um resfriado, é uma gripe mais forte, naturalmente essas pessoas morreram decorrentes de outras enfermidades as quais elas já tinham uma aptidão ou já estavam com essas enfermidades. Por exemplo, hoje nós temos aqui no Rio Grande do Sul a primeira morte confirmada dentro desta pandemia, que agora sim se transforma em pandemia, porque o mundo inteiro está experimentando. A Ásia, em algumas partes, ainda não. A Índia vai começar a fazer o seu planejamento a partir de agora, vendo ou observando os outros países. A China começou a liberar já os locais para as pessoas, ou seja, já está sob controle na China. Isso significa que os 60 dias que os chineses estiveram lá sobre a influência desta pandemia já estão praticamente acabando, mas nós vamos deixar em aberto o seguinte: a Índia vai fazer uma mobilização de confinamento de pessoas, a maior do mundo, para mais de 1 bilhão de pessoas. A Itália hoje, neste momento, de ontem para cá, foram 700 novas vítimas na Itália. Depois eu vou comentar, Márcia, a partir de cada coisa dessa que nós estamos conversando agora. Os Estados Unidos está com uma alta taxa de infecção entre os seus habitantes. E agora as notícias dos Estados Unidos vão começar a sair. O estado de Nova York está praticamente com mais da metade dos casos americanos de infecção. Para falar sobre isso, gente, nós temos que lembrar do passado. O que era o passado, e isso já foi dito por mim, já foi dito pela Márcia, na Rádio Remix Esotera. E eu comento com vocês novamente a respeito de uma coisa chamada simbologia. Quando nós olhamos o passado e começamos a observar símbolos, os romanos tinham um símbolo que era uma águia. E eu até naquela ocasião eu fiz essa alusão porque eu tracei um paralelo, ou seja, eu observei que a águia é o símbolo do Estado norte-americano de hoje. Na Roma antiga, milhares de pessoas foram mortas
inclusive no período que os cristãos eram mortos a rodo. Portanto, gente, o que nós temos é um ciclo que se completa. Nós vamos ver o comportamento, por exemplo, desta pandemia nos Estados Unidos e nós vamos ver um outro ciclo que se completa. Se nós não observarmos isso claramente, olhando o presente, o futuro e o passado, nós não vamos ter condições de compreender na totalidade o que é que significa tudo isso que a humanidade está passando. Quando nós começamos o nosso comentário de hoje dizendo que eu cuido de você, você cuida de mim, a empatia hoje se torna algo extremamente necessário. Nós vemos pessoas hoje confinadas que estão se voluntariando a trabalhar, inclusive para as equipes médicas, para as equipes dos hospitais, para as equipes de enfermagem, para todos os profissionais da área da saúde que estão envolvidos nesta situação. Essas pessoas estão se voluntariando, produzindo máscaras, produzindo álcool gel, produzindo sabão, pessoas que são solidárias. E isto é a marca, do povo brasileiro, a solidariedade. A solidariedade de estar preocupado com o outro, de, às vezes, e por muitas vezes, deixar de cuidar de si mesmo para cuidar ao outro. Temos nossos idosos também que precisam ser cuidados. Então, esse cuidado passa por todos nós. Eu cuido de você, você cuida de mim. O momento exige critério e seriedade. Pânico, jamais. Pânico, jamais. Temos médicos diariamente nos veículos de comunicação explicando de como deve ser o nosso comportamento enquanto confinados. Nós temos, e para aqueles que sempre utilizaram a internet nos últimos 20 anos, uma ferramenta poderosíssima de comunicação, mas que essa ferramenta não venha a ser usada para disseminar o caos, disseminar o pânico, disseminar o desespero nas pessoas, e sim o otimismo que é a marca do nosso povo. Existem estudos em Harvard, existem estudos, inclusive na Holanda, estudos de 15 anos de pesquisa, onde demonstraram que as pessoas que tinham esperança e otimismo, elas sofriam muito menos de doenças cardíacas, pulmonares e etc. Harvard fez uma dessas pesquisas também, dizendo que os otimistas eram aqueles que levavam as situações de mais estresse adiante, passavam por essas situações e saíam do outro lado praticamente ilesos. Logicamente que ninguém vai sair ileso de uma situação como essa que nós estamos vivendo. Mas, para aquelas pessoas que têm a compreensão e têm a consciência de quem são, essas pessoas sabem, e todos nós saberemos a partir de agora, que nós estamos recebendo uma segunda chance. A chance de fazermos as coisas melhores, a chance de fazermos as coisas mais positivas e de transformarmos o nosso mundo juntos. Nunca tivemos uma oportunidade tão grande de transformar o nosso mundo juntos como agora. Isto deve ser levado em consideração. Ninguém está aqui para disseminar o pânico, mas a realidade não pode ser escondida dos ouvidos e dos olhos de ninguém. Portanto, hoje sabemos que países que foram países dominadores, como a Inglaterra, do príncipe Charles, que está positivo para o vírus. Os Estados Unidos da América, que foram colônia inglesa por muitos anos, que eram os mandatários do planeta, porque hoje o planeta passou por uma transformação radical em 15 dias, e aí está um novo panorama à nossa frente.
Nós teremos muito para refletir, muito para debater, e eu convoco vocês todos a estarem juntos conosco novamente, para que nós possamos debater e que a gente possa debater de uma forma respeitosa, porque aquela pessoa que tem uma opinião divergente, ela deve ser ouvida, porque muitas vezes é na divergência que se encontra a convergência e um caminho adiante a seguir. Eu pedi encarecidamente a todos aqueles amigos espirituais que pudessem me ouvir e que estivessem em sintonia com a verdade, que eles entrassem em contato comigo, porque eu queria compreender melhor a situação em que nós nos encontramos. Mas se nós somarmos tudo aquilo que já foi dito, é muito, muito, muito provável que nós já tenhamos comentado sobre isso. Agora, Márcia, para falar sobre a realidade de algumas coisas que estão acontecendo. Então, a Índia se prepara para a maior mobilização de quarentena do planeta. A muralha da China foi reaberta hoje, gente. Logicamente, com restrições de 600 mil pessoas que a visitavam por um período de 30 dias, eles abriram hoje para 20 mil pessoas. O zoológico de Pequim foi reaberto. As zonas onde estava o epicentro deste vírus já começam a ser liberadas para as pessoas que não tiveram contato e nem contágio com o vírus. E as restrições em tudo, inclusive de transportes, Márcia, na China, já estão começando a serem sacadas. Quero deixar no ar aqui uma pergunta, porque isso é um grande ponto de interrogação para mim. Por que é que o nosso governante, ou seja, por que é que o Messias, porque só o Brasil de todas as nações do mundo possui um Messias como governante? Por que é que o Messias vem novamente a público dizer que isto é apenas uma gripezinha e que a gente não está ou está exagerando? Na verdade, isto é uma interrogação para mim e vai ficar aqui essa interrogação. Mas nós temos mais chance que os outros porque nós temos um Messias no nosso governo e os outros países não têm. Não quero me estender muito, Márcia, a respeito de algumas coisas. Eu só queria que as pessoas pudessem saber de alguns dados, tá? Não esquecendo, gente, e me perdoem pelo barulho, porque a cidade continua, as pessoas estão, algumas se movimentando, os serviços essenciais, inclusive de limpeza urbana. Eu gostaria, Márcia, da gente poder compreender o que realmente está ocorrendo. Por isso eu pedi a ti um favor, que nós liguemos as antenas, que todas as pessoas que tiverem condições de, neste momento, ligarmos nossas antenas para que a nossa percepção possa trazer algumas respostas que nós talvez ainda não tenhamos. Eu falo talvez porque me parece que durante 4 anos nós conversamos para que a convergência viesse para este momento agora. E, portanto, agora a gente não pode se omitir, a gente não pode estar longe das pessoas, a gente não pode estar longe da realidade, a gente não pode se omitir diante de um inimigo potencialmente perigoso, inclusive para algumas faixas etárias. As pessoas pegam determinadas informações e elas deturpam muitas vezes o que acontece. Muitas vezes, no afã de querer ajudar, eu venho aqui, falo algumas coisas e isso não vai cair bem aos ouvidos de algumas pessoas e logo, com certeza, virão algumas restrições àquilo que eu estou falando, mas naturalmente é assim que funciona. Então nós temos que respeitar, mas é possível e é preciso também que nós saibamos compreender que nem tudo que se lê, nem tudo que se ouve são verdades. E, portanto, a fake news que hoje se abate também sobre nós todos é algo que me preocupa.
Mas, portanto, isso sempre ocorreu e a gente tem que pesquisar e tem que filtrar tudo aquilo que eu escrevo no Facebook, para que vocês possam e que nós todos possamos ter uma visão mais ampla, é abrir os horizontes para que nós possamos pesquisar e cada um de nós tirar a sua própria conclusão. Embora ainda tenhamos mais dúvidas e pontos de interrogações do que certezas, nós estamos no caminho de uma transição que pode e deve ser uma transição tranquila. Por que nós estamos falando de transição? Porque não é só o ser humano que está transicionando. Hoje, todo um sistema ele está sendo colocado à prova. Todo um sistema, todo um controle está sendo colocado à prova. E depende de nós, única e exclusivamente de nós, que todo esse sistema seja feito de uma forma melhor, ou seja, ele seja revisto. Tudo aquilo que não presta deve ficar de fora, e tudo aquilo que é bom deve ficar ao nosso lado, do lado de dentro. E é isto que eu venho propor a vocês, que nós façamos reflexões diárias a respeito de o que realmente nós queremos para a nossa vida daqui a alguns dias. Não devemos jamais simplesmente subestimar, seja quem for, seja o inimigo que for, não devemos subestimar, e sim respeitar. Agora há pouco eu falava a respeito de uma mensagem recebida de um chefe de uma facção Manto Negro. E o que houve ali foi um respeito mútuo. E o que ele disse é uma realidade. Ele disse nas palavras finais: vocês nunca foram merecedores do presente que ganharam. Falando do planeta Terra. E é isso que nós temos que observar agora. O que é que nós queremos para o nosso amanhã? Este modelo que está colocado aqui é o que queremos? Se não, nós precisamos nos empenhar com seriedade nesta transformação para um mundo melhor. Com seriedade. Com seriedade. Veremos coisas que nossos olhos não precisariam ver, mas não existe outra forma de aprendizado para a raça humana que não seja com a dor. E, portanto, é assim que as coisas funcionam. Não pânico, não ao desespero, não à depressão. Nós podemos, nós conseguiremos, porque juntos, e esta união é que eu estou pedindo a todos vocês, juntos nós passaremos por qualquer dificuldade. E a transformação já está agindo, ela está funcionando. Portanto, pense, reflita. Você tem o mais poderoso dos instrumentos de pesquisa à sua frente. Use com critério, com respeito, sabedoria. Nós não estamos sós. Nós, mais do que sempre, somos um. Observe isso. Somos um. Uma consciência buscando aquilo que pode vir a ser um mundo melhor se nós quisermos. Márcia, eu gostaria de abrir a palavra para ti. Muito grato pela oportunidade. Gente, eu estou aqui fazendo isso graças a Márcia, porque eu não consegui colocar o StreamYard em funcionamento. Estou abrindo para ti, Márcia, por favor. É aquilo que eu falei ontem. Eu acho que eu vivi essa situação do vírus
não é só no mundo inteiro, mas dentro da minha própria família. Então, eu acho que eu tenho uma noção do que está acontecendo nos outros países. Eu vou compartilhar uma tela com vocês e vou mostrar o que eu mostrei ontem, no Momento Ofélia. Deixa eu ver aqui. Isso daqui eu tirei de um site de uns cientistas ingleses e brasileiros e americanos. A gente tem aqui um globo, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí. E aqui a gente consegue ver como é que está a situação do mundo inteiro, tá? Aqui a gente tem o Brasil, a gente tem agora 47 mortos, tá? Já a gente tem mais um óbito que ainda não foi contado, então eu fico olhando às vezes esse site aqui, que cada vez que as pessoas ficam em casa, cada vez que as pessoas cuidam uma das outras, não saindo desnecessariamente, porque agora não é hora de passear, não é hora de férias, não é hora de ir para a praia, é hora de você ficar em casa, tá? Isso mostra para gente que as coisas só vão resolver se a gente fizer isso. É ruim ficar em quarentena? É ruim, não, é bom. Porque você vai poder refletir e analisar o seu próprio caráter. Poder amar as pessoas com quem você convive todo dia. Entende? Então, isso é necessário. E aí a gente vai fazer uma autoanálise de verdade. Para você que não consegue falar sobre o Covid a todo momento, saia das redes sociais. As redes sociais não são para isso. Tudo que não presta vai estar lá. Informação verdadeira, fake news, e aí você vai absorvendo isso. Então, se você tem princípio de depressão, se você tá com medo, porque na verdade o medo também faz parte da nossa vida. A gente ter medo, isso significa que a gente está reconhecendo que a coisa não é para brincadeira, tá? Então, não fique de olho nas redes sociais. Vá ler um bom livro. Desligue a TV. Vá ler um livro, vá assistir um filme, sabe? Vai arrumar teu guarda-roupa, tira tudo que você não precisa mais, que você não está usando, sabe? É isso que a gente tem que fazer. É o momento da gente poder arrumar a nossa casa. Perfeito. E aí a nossa casa que eu estou falando não é a nossa casa física, é a nossa casa mental, é a nossa casa física, é por dentro, de dentro para fora e não de fora para dentro, tá? E aí as pessoas vão falar, ai, Márcia, você é esquerdista e não sei o quê. Eu acho o seguinte, eu não posso aceitar que um líder de um país incentive as pessoas a irem voltar a trabalhar, saiam na rua. Vou falar para vocês, a gente já tem mais de 15 mil pessoas infectadas no Brasil. Eu estou falando isso porque eu fui ver os números, porque, na verdade, o governo tem contabilizado apenas os pacientes que já estão com vírus, que fizeram o teste do Covid-19. Só que, se a gente não fizer os testes em massa, a gente está num período de pico, porque o Brasil está subindo para ser igual à Itália. Certo? Então, foi liberado tantos milhões para fazer. Não sei o que o governo está fazendo, mas porque já era para ter feito isso. Porque aí a gente já poderia isolar aquelas pessoas que estão realmente infectadas. E aí, isso daí ia passar muito mais rápido. Mas a coisa parece que é muito mais política e guerra de poder. É isso que a gente não pode entrar nessa guerra de poder. Eu vou defender. E a gente tem que entrar no equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio nas coisas que a gente está fazendo. Tá? Não é momento de guerra, gente. Se você votou no Bolsonaro, se você não votou, não interessa. Para mim, o que interessa agora é a capacidade do ser humano entender que ele tem que ficar em casa, que ele tem que fazer a parte dele, porque senão as coisas não vão funcionar. Entende? Tem que ficar em casa, porque senão as coisas não vão funcionar. A China só conseguiu sair porque ela parou exatamente tudo na cidade onde estava o pico da coisa, da doença. Então, parem para pensar. A gente está num momento de mudança, de transformação. E aí é mudança de caráter.
você não vai voltar a fazer o que você fazia no passado. Sejam elas coisas boas ou sejam elas coisas ruins. Isso vai servir para a gente mudar de um modo inexplicável, tá? Então, assim, demorou muito para a Inglaterra fechar tudo, demorou para... O Trump também fez um discurso bem parecido com o que o Bolsonaro fez ontem à noite, né? E então a gente tem que ficar ciente de que é uma doença invisível, essa é uma guerra em que você não consegue ver o seu inimigo, né? Então vamos ficar em casa, vamos fazer nossa parte, vai lavar a mão, vai fazer as coisas. Ai, eu não aguento mais ficar em casa porque não sei o quê, né? Vai fazer alguma coisa. Sim. Tem que aguentar, gente. Aguenta sim. Tem que aguentar. Em relação ao que a gente falou há vários 2 anos atrás, eu já vinha falando, façam armazenamento, façam. Esse povo é tudo louco. Então, tá aí, o que os loucos falaram está acontecendo. Né? Então, eu acho que a gente está no momento de ter consciência e não de briga. Né? Eu acho que a gente tem que se unir para uma causa maior, para que as pessoas tenham o direito de viver mais. Não é porque as pessoas são velhas que elas não têm o direito de viver, porque um dia eu vou ser mais velha do que eu já sou agora, né? E eu brabo. também... Quê? Acho brabo. Pois é, então, é assim. Então, é o seguinte, deixa eu ver aqui. Aqui a China, é aqui que eu queria mostrar. Para quem está falando que a China exterminou, não está tendo mais casos, que está aparecendo dentro da internet, gente, é mentira. Eles ainda continuam tendo os casos de Covid-19, só que já não é mais como era antes, tá? Então, assim, eles conseguiram segurar, eles tiveram 81,218 mil casos da China, tá? 3.281 mortos. Provavelmente esse número deva ser mais. Tá? Posso abrir um precedente aqui, Márcio? Pode. Nós temos a obrigação de lidar com a realidade, gente. Eu não quero que as palavras que eu vou dizer para vocês agora sejam mal interpretadas, mas nós temos que pensar o seguinte: a China tem hoje 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, certo? No Brasil, neste exato momento, nós temos 2.000 e alguns casos, não chegamos a 3.000. Se nós contabilizarmos isso com o tamanho da nossa população de 200 milhões de pessoas, nós temos a obrigação de estar em casa porque é uma quarentena que vai nos trazer benefício. Se é 0,05% de pessoas que estão já com os sintomas ou estão realmente infectadas, é isso que nós temos que cuidar, para que essa infecção ela não se alastre. E nós estarmos em casa é o lugar mais seguro. E ninguém está dizendo que você não pode fazer o que você quiser dentro da sua casa. Você tem ali o seu território e você vai fazer o seu cronograma diário de atividades que você tem para fazer. Ou seja, tudo isso que a Márcia falou, e mais algumas coisas que as mentes criativas do Brasil com certeza vão conseguir trazer para nós, para que nós tenhamos um período menos penoso. O significado maior desta quarentena, gente, é uma reflexão profunda individual. Por que isso? Porque dessa reflexão nós vamos passar para uma sociedade coletiva. Ou seja, tudo aquilo que for individualidade, que hoje se colocar à disposição de pelo menos compreender que o momento é um momento maravilhoso para que nós façamos o nosso exame consciencial diário. Quem eu fui até hoje, de que forma eu vivi, de que forma eu gostaria de viver, de que forma eu posso viver daqui para frente, porque eu sou
aquilo que eu penso, eu sou aquilo que eu faço, eu sou aquilo que eu vejo de mim. Então, por favor, aproveitemos isso para que haja uma grande revolução consciencial neste planeta e que nós tenhamos a consciência geral do que o outro é importante, porque sem ele eu também não vivo. E eu sou importante para o outro, porque sem a minha pessoa, o outro também não vive. E vamos fazer esta grande reflexão individual, para que possamos passar dessa reflexão individual para uma sociedade coletivamente melhor, com outros valores, com valores reais de que seres humanos podem, sim, conviver muito melhor entre si do que já foi feito até hoje. Menos ganância, menos correria atrás do dinheiro, menos vontade de poder, menos ego. Esta oportunidade é rara e única. E não pensem que fora desta dimensão não existe um trabalho árduo de milhões, de bilhões de seres que hoje olham para o planeta Terra e estão firmes, estão orando e estão colocando suas melhores energias para que nós possamos emergir da nossa cegueira, daquilo que nos cegou até hoje. E, portanto, é o que temos que fazer. Uma grande reflexão individual. Tire 10 minutos de cada dia para você refletir. 5 minutos tire para você refletir. Para que você possa compreender onde você errou e possa reformar-se, reformular-se, reengenharizar-se, para que você amanhã, ao sair deste período de quarentena, seja o ser humano que você sabe que é capaz de ser, muitas vezes melhor. E aí você terá contribuído diretamente para um novo mundo. E quando nós falávamos, eu vou mudar o mundo, hoje você pode dizer, olhando no espelho, eu vou mudar o mundo, porque eu tenho esta capacidade de mudar o mundo. Eu posso ser melhor, eu vou dar o meu melhor para o mundo a partir de hoje. Márcia, de minha parte, eu já... Pois é, eu acho que a gente só tem que ter consciência daquilo que a gente está fazendo. É um momento difícil, porque tem muita gente que vai entender o que é um passarinho ficar preso dentro de uma gaiola, sabendo que lá fora tem um espaço devasto para andar, mas que realmente você não pode sair por algo que é importante, que é para não espalhar o vírus para as outras pessoas. Porque eu vou contar aqui alguns casos bem rapidinho. Em Foz do Iguaçu, a gente teve uma veterinária que veio lá da Europa, trouxe o vírus para Foz do Iguaçu, no Brasil, e pediram para que ela ficasse de quarentena, e ela não acreditou que ela realmente estava com vírus, né? E acabou indo para uma festa de 200 pessoas, que acabou passando o vírus para essas pessoas. Vou explicar para vocês o que acontece. Quando as pessoas mais novas têm o vírus, ela fica com aquele vírus. Então, a tosse, pega na mão, beija, ela vai transmitir esse vírus. Então, ela passa para um, que passa para mais um, e uma só pessoa passa para 3 pessoas. Então, é por isso que os números de casos começam a subir. E isso não é brincadeira. Entende? Então, a gente tem que tomar cuidado, não é só por nós mesmos, a gente tem que tomar cuidado pelas outras pessoas. Porque muitas vezes elas nem foram viajar, mas elas pegaram porque simplesmente a outra pessoa que saiu e foi viajar, ela acha que ela não tem nada. Sabe? Então a gente precisa ter consciência nesse sentido. Volto a falar. Essa é a nossa realidade, a gente tem que encarar ela de uma forma em que a gente possa ter consciência das coisas e que a gente possa tirar disso o melhor que a gente puder.
Não dá para fingir que isso aqui é uma gripinha, tá? O discurso do presidente ontem à noite, eu tô recebendo informação toda hora, e não adianta, porque eu estou envolvida com isso, né? E aí as pessoas vão trazendo de jornal, de rádio, de qualquer forma. Então, o que acontece? Agora o presidente quer que o nosso excelentíssimo primeiro-ministro da Saúde acabe com os isolamentos em todos os lugares do Brasil. E agora a gente tem aí uma guerra de poder dentro do governo que é para salvar vidas. A gente tem que salvar, sim, a economia, concordo plenamente, mas eu acho que a gente tem que ter consciência de que agora não são só números, são pessoas. São pessoas. E não vai morrer gente só que está na lista de risco. Na Itália, morreram pessoas com 39, 40, 22, 19 anos. Tinha algum probleminha pulmonar. Teve pessoas que não teve problema pulmonar, mas estava com a imunidade baixa. E foi o suficiente para o vírus acabar com elas. Então, a gente tem que ter consciência. Consciência. Fiquem na sua casa. Não saiam daí. Só saiam se for extremamente necessário. Né? Evitem entrar de sapato dentro de casa, tira o sapato, deixa para fora e deixa já um chinelo que você usa dentro da sua casa sempre. São coisas que dá para evitar quando você sai na rua. Tira a roupa, toma banho, lava a mão, passa o álcool em gel, se proteja. Não é só você que vive neste mundo, e a gente precisa cuidar das outras pessoas. Porque se a gente não tiver pessoas aqui, como é que a economia vai funcionar? A economia não vai funcionar desse jeito. Certo? É isso, eu acho que a gente falou o que a gente tinha que falar. Espero que vocês fiquem bem, que vocês tenham consciência que é uma situação complicada, mas que a gente vai passar por isso, a gente vai aprender muita coisa com tudo isso. E a única coisa que eu desejo para o meu país é que os governantes tenham consciência do que a gente está vivendo agora. Né? E aos meus amigos e às pessoas que me ouvem, que já sabem que eu não votei no Bolsonaro e eu não gosto dessa pessoa, porque eu vejo ele uma pessoa além do que vocês veem. Ele não é o salvador, ele não vai ser o salvador desse país, né? Ele está tendo atitudes que não deveria ter, ele precisa ter mais consciência das coisas que ele está fazendo, e isso é muito complicado, né? É muito complicado e a gente não precisa agora de derrubar o Estado, a gente não precisa de fechar o Congresso nesse momento, a gente não precisa nada disso, a gente não precisa de guerra. E é isso que está se tornando dentro do nosso país, porque os governos do Estado de São Paulo, o governo do Estado do Sul, todos os governos, né, tanto Sul como Sudeste, eles estão contra algumas atitudes do próprio presidente. Então, é aquilo, tá difícil. Então, orem, sabe, para que isso pare, Só que é aquela coisa, a gente mudou dia 20, como eu falei, a gente mudou a energia da Terra, só que os amiguinhos do outro lado estão soltos, tá? E a mudança, no meio da confusão, vai acontecer muita coisa boa, sem sombra de dúvida, mas para que a gente seja merecedor de tudo isso, a gente precisa ter uma mente saudável e a gente precisa entender o que é certo e o que é errado, certo? Que vocês fiquem bem por aí, fala. Se tu me deres só uma parte, gente, a economia vai mudar, sim, porque ela tem que mudar. Porque como ela está posta hoje, ela não convém a ninguém. Não só mesmo. Então ela tem que mudar, certo? O que virá disso, nós vamos descobrir depois. O momento agora é sobreviver para que depois nós façamos parte da grande reformulação. Ou seja, você não se preocupe com nada além do seu vizinho, e ele se preocupa com você. E esta é a grande lição de amor que estão nos dando a oportunidade de compreender. A grande lição de amor é que eu tenho que amar ao outro e não proporcionar a ele, talvez, a sua própria morte, a sua própria passagem, e ele tem que olhar para mim da mesma forma. Esta é a grande lição deste momento que estamos passando.
tudo que for decorrente disso é decorrente de uma grande mudança, a grande transição que tantas e tantas pessoas leram, ouviram falar. Nós estamos na grande transição do ser humano. Ela não é do planeta, porque o planeta está se regenerando a partir do momento que o ser humano não está podendo depedrá-lo mais como fazia. Então, portanto, gente, fica aqui o nosso apelo a você que nos ouve. Esteja consciente de que o outro, a vida do outro depende da sua e a sua vida depende da vida do outro. Façamos isso, porque esta é a grande lição que o alto nos enviou. Nós tenhamos amor uns pelos outros. Amanhã, a economia do mundo mudou e nós vamos fazer um mundo melhor. As políticas vão mudar e nós vamos fazer um mundo melhor. Todo o resto pode ser modificado por nós a partir do momento em que nós tenhamos a consciência de que o momento da nossa libertação, através do amor ao outro, chegou. Então, nós temos que ser solidários, nós temos que ser positivos, nós não temos que espalhar fake news, nós não temos que espalhar o caos, nós não temos que espalhar e incentivar mais do que já foi feito até agora. Sabemos que o momento é crucial, ele é importante, não é uma brincadeira, não é um simples jogo de bola que eu passo para o outro passa para mim. Saibamos que a conscientização individual neste momento é importante e o amor que cada um tem e pode desenvolver a partir de hoje pelos seus semelhantes, se você ainda não compreendeu, reflita, porque você vai ter bastante tempo para refletir sobre isso. Nós não veremos coisas boas de se ver, nós não saberemos de notícias boas de receber, mas como a Márcia disse, dentro disso nós estaremos agindo mentalmente positivamente para que isto passe o mais rápido possível. Todas as vezes que você parar durante o dia, sentar 5 minutos, faça uma oração e peça a proteção para o planeta Terra. Faça uma oração para você, faça uma oração para todos os habitantes do planeta, que cada vez mais estão se tornando um. Você é responsável por 7,5 bilhões de pessoas, e essas pessoas são responsáveis por você. Faça a sua parte, dê o seu melhor, mostre ao mundo inteiro que no Brasil nós não vivemos apenas de carnaval e futebol. Nós temos um povo que sabe o valor do amor. Bom dia a todos. Esperamos e espero poder retornar o mais breve possível. Muito grato por essa oportunidade, Márcia. É isso, eu acho que a gente tem que, no final das contas, lembrar que a gente tem médicos, enfermeiros, auxiliar técnicos de enfermagem na linha de frente, tentando salvar vidas. E aquilo que a gente vê pelas redes sociais, aquilo que eles pedem, fiquem em casa, né? Porque eles vão cuidar daqueles que precisam ser cuidados. Então, a gente só precisa fazer a nossa parte, porque se a gente não fizer, não tem como. Aí não adianta saírem de casa, colocarem a vida em risco deles para cuidarem das outras pessoas se a gente não fizer a nossa parte. Então é isso. Consciência, tranquilidade, a gente vai passar por tudo isso, porque a gente tem que melhorar como ser humano. Não dá mais para viver do jeito que a gente vivia antes, certo? Gratidão, a gente se encontra por aqui na Rádio Remix. Valeu. Gratidão a todos. Nós amamos vocês.